Santo é o teu nome. Oh, Pai Santo, Pai querido, muito obrigado. Espírito Santo, que cuida de cada um de nós. Espírito Santo, vamos falar do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Oh, Senhor, em nome de Jesus. É o Espírito Santo que nos ensina, que nos capacita, que nos usa como instrumento da vontade do Pai. Muito obrigada, Senhor. Santo é o teu nome. Espírito Santo, vai tocando cada um de nós. Vai transformando as nossas vidas. Vai transformando para sermos os servos do Pai, segundo a vontade dEle, em nome de Jesus. Toca-nos, Espírito Santo. O Senhor é fonte de amor em nossas vidas. O Espírito da verdade que nos ensina a verdade, que nos convence da verdade. Oh Deus, Santo teu nome. Enche-nos de ti, Espírito Santo, para trabalharmos no teu reino, segundo a vontade do Pai, em nome de Jesus. Receba a ministração do Espírito Santo. Vamos ler João 16. João, capítulo 16, versículo 7 em diante. Abra sua Bíblia e vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus, uma pessoa completa. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. O Senhor está falando, Senhor Jesus. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, Jesus está dizendo. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer. Vós não o podeis suportar agora. Ó Senhor, glória a te dou. Então, neste estudo, nós estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus, sobre as evidências bíblicas da personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, uma pessoa, um ser humano que tem a capacidade de conhecer, sentir, tomar decisões. Esse é o Espírito Santo de Deus. Todas essas qualidades são chamadas no Espírito Santo. São achadas. Todas essas qualidades de conhecer, sentir, tomar decisões, são achadas no Espírito Santo, o que prova a sua personalidade. O conhecer, a palavra de Deus, declara que o Espírito age com inteligência e sabedoria. Ele examina os corações dos homens. O apóstolo compara a capacidade do homem para conhecer os homens com a mesma qualidade do Espírito Santo no mundo espiritual. Ele conhece as profundezas de Deus, o conhecimento dele, da vontade de Deus. Ele conhece tudo de Deus. E das necessidades do povo. Habilita-o a ser o nosso conselheiro eficaz. Foi a sua sabedoria que solucionou a igreja primitiva. E resolveu tudo. A crise da imposição dos costumes dos judeus para os novos irmãos gentios. E fez com que o evangelho se espalhasse ainda mais eficazmente no mundo. O sentir. Ele conhece, ele sente e decide. É a qualidade emotiva de amar, sofrer tristeza, dor, mágoa e ira.
o amor. O amor, assim como o conhecimento, é expresso numa base interpessoal. Somente uma pessoa pode expressar amor. E sem qualquer dúvida, a expressão desse amor não teria significado se não fosse dirigida para uma outra pessoa. A capacidade de sentir tristeza, a tristeza do Espírito Santo fica evidente na Bíblia. Nos dias de Noé, a iniquidade estava tão generalizada, tão grande, que o Espírito Santo entristeceu-se e ficou magoado. Nós, nos nossos dias, o salvo pode entristecê-lo e não atender o seu controle e continuar a demonstrar comportamentos do pecado, da vida antiga. O decidir. Somente uma pessoa pode exercer o livre-arbítrio. O Espírito tem sabedoria e capacidade de vontade suprema. O livro de Atos demonstra a vontade do Espírito Santo em ação. A vontade soberana do Espírito Santo no comissionamento de Barnabé e de Saulo. Eles não podiam duvidar de que ele era uma pessoa. Escolheu, pois os escolheu, e depois os selecionou para a missão. As decisões do Espírito Santo na distribuição de operações de dons espirituais. Ele distribui os dons espirituais entre os membros da igreja, como ele quer. É ele que distribui os dons espirituais. Glória a Deus. Pai Santo, Pai querido, que maravilhoso. Glória a Deus. Então, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus está dizendo. O Espírito Santo, nosso Consolador, deseja ter uma comunhão íntima e diária conosco. Ele quer que todo dia nós estejamos na presença dele. Para sermos comandados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Ele fala conosco, ele diz, não faça assim, porque você fez assim, irmã Lúcia. Não era assim, era assim. Nós temos que nos parecer com comportamentos e atitudes de Jesus Cristo. E é isso que o Espírito Santo trabalha na minha vida e na sua vida. O Espírito examina os nossos corações. O Espírito conhece as profundezas de Deus. O Espírito é a fonte de amor. O Espírito pode ser entristecido. Quando nós não obedecemos, ele fica triste. Quando nós pecamos, que é a desobediência. O Espírito ensina a verdade. Quando nós mentimos, entristecemos o Espírito Santo. O Espírito é soberano em suas decisões. Então o Pai, ele diz que ele ia para o Pai, enviaria o Consolador, outro Consolador. Porque quando ele viesse, o Pai enviou ele ia nos convencer do pecado, porque não crê em mim. Quem não crê em Jesus vai continuar pecando. Agora, quem crê vai ser liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Da justiça, porque vou para o Pai. Porque vou para o Pai e não me vereis mais. Jesus foi para o Pai, mas ninguém a vê-lo mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Oh, Jesus maravilhoso. Muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, o Senhor Jesus, ele dizia até onde os discípulos suportavam e nós suportamos. Ele vai nos ensinando, nos falando. Então, as qualidades pessoais do Espírito Santo é conhecer, sentir, decidir. Os cargos pessoais dele é mestre, administrador e consolador. As designações pessoais citadas, Jesus cita várias designações para ele. Relacionamento pessoal correto e significativo. Os cargos pessoais, nós temos mestre. O Espírito Santo é o amigo divino que nos ajuda na nossa adoração, em nosso ministério, uns para com os outros e a formar em nós a imagem de Cristo. É ele que vai nos transformando para termos a imagem de Cristo. Outro cargo pessoal é o de administrador. A designação pessoal Jesus, ele diz assim,
O Espírito, na promessa da vinda do Espírito Santo, Jesus empregou 3 vezes a designação de Consolador. Jesus chamou o Espírito Santo de Consolador várias vezes. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigado. Ele tem um relacionamento correto, pessoal, com cada um de nós. O Espírito Santo deseja ter um relacionamento íntimo e profundo comigo e com você. Mais do que ter uma experiência espiritual, busca uma comunhão íntima com o nosso Consolador. Viu? Pai, muito obrigada por essas palavras tão maravilhosas. Tão maravilhosas. Eu te agradeço, Pai Santo, em nome de Jesus. Vamos abrir o nosso coração. O Espírito Santo mora em você. Você é templo do Espírito Santo. Permita o Espírito Santo transformar a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos permitir. Eu permito o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Permita, vamos permitir. Ele transforma a nossa vida para sermos parecidos com Jesus. Muito obrigado, Pai Santo, Pai querido, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. Vai transformando as nossas vidas para todos nós, teus filhos, tuas filhas amadas, serem tudo parecido com Jesus. Pai, em nome de Jesus nós clamamos isso, por transformação. Assim no canal da Serva Lúcia Costa, no YouTube, Ministério Jesus Ensina, inscrever-se, sino todas. Inscrever-se e sino todas. Pai, que teu rosto resplandeça sobre o nosso rosto. Que teu amor, a tua graça, a tua misericórdia esteja presente sobre mim e sobre todos, em nome de Jesus. Nos abençoa, nos protege e nos guarda, Pai. Em nome de Jesus. Receba a sua bênção, receba a sua vitória, seus sonhos realizados, em nome de Jesus. Permaneça na presença do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Só